Se eu te mostrasse esses dois botões de play e perguntasse qual você acha que o triângulo está centralizado, a base seria o da esquerda, o número 1, ou da direita, o número 2? Meu nome é Ericles, eu sou designer e hoje eu vou falar sobre o segredo do botão de play. Se você perceber, esse da direita parece estar mais para o lado esquerdo, né? Como se ele não tivesse centralizado realmente aqui. E esse aqui parece estar realmente centralizado. Mas observe, se eu afastar isso, selecionar os dois, usar aquele método de centralizar um elemento ao outro, clicando mais uma vez, reforçando como que Object, Align, Center e Center, ele continua meio que para o lado esquerdo, né? Enquanto esse outro botão de play, ele parece exercer muito melhor esse papel de estar no centro. E eu vou explicar então nesse vídeo o motivo disso acontecer. O que acontece nesse caso é que eu usei uma circunferência como base e coloquei o triângulo inscrito nela. Então, ao invés de centralizar o triângulo, eu centralizei a circunferência em que o triângulo está inscrito. Explicando um pouco melhor sobre isso, deixa eu apagar. E vou falar sobre as formas geométricas, certo? Vou colocar as três formas geométricas básicas aqui, com o tamanho exato. Tem uma circunferência, quadrado 300 pixels também. E por fim, um triângulo. Centralizar aqui para te explicar um pouco melhor sobre essa ideia que eu quero falar, que é sobre centro de massa. Todas essas três formas elas possuem o mesmo tamanho, certo? Elas possuem a mesma altura. Vamos observar aqui, tá vendo? Cliquei em Transform, eu consigo ver a largura e a altura delas, 300 pixels, 300 pixels e 300 pixels. Perceba que parece que, por algum motivo, o quadrado é mais pesado que o círculo, que parece mais pesado que o triângulo. Isso acontece por causa de um fenômeno que é centro de massa. A distribuição de massa de cada uma dessas formas geométricas é diferente. Então, quando a gente trabalha com o botão de play, isso que é sobre o vídeo, a gente vai entender o segredo para você conseguir fazer uma centralização que seja realmente geométrica no botão de play e conseguindo distribuir melhor a massa das formas, como no caso do triângulo, utilizando a circunferência para isso. E claro, para montar todo esse aparato da construção de um botão de play, a gente vai utilizar as grids. Eu vou com a minha ferramenta Rectangle Tool, clico, vou definir um tamanho aqui 600, quero só o contorno disso, Shift X para poder inverter e vou alinhar o centro da tela. Vou montar também uma circunferência aqui com tamanho 600 e ela vai ser nossa base, certo? Vou clicar aqui, apertar Ctrl X para recortar, criar uma nova layer e chamar ela de grids. Ctrl Shift V para colar no local e vou separar isso aqui em 8 colunas e 8 linhas. Object, Path, is equal to grid, Preview, quero 8 linhas e quero 8 colunas. Clique em OK. E vou bloquear essas grids aqui. Vamos supor que eu queira que esse triângulo dentro do botão de play ele tenha esse tamanho aqui, certo? Que ele tangencie a ponta desse quadrado. Dá para entender aqui? Deixa eu fazer uma linha. Entende que o raio dele seja o tamanho da diagonal desse quadrado aqui e não um tamanho mais exato em módulos, como por exemplo esse tamanho aqui. Opa! Que é um tamanho de 4 módulos. Eu não quero que seja assim, porque eu acho que vai ficar muito grande, então eu prefiro experimentar esse tamanho. Só que ao invés da gente utilizar o olhômetro para poder ver assim, alinhar isso, eu acho que tá certo assim, não tá certo assim, a gente vai utilizar as próprias ferramentas que o Illustrator disponibiliza pra gente. Então eu vou só destacar essa circunferência com um stroke mais espesso, tipo 3, dá para saltar melhor. E vou medir, então, o tamanho da diagonal desse quadrado. Como eu faço isso? Eu aperto barra, que é o atalho para Align, do centro da circunferência até aqui. E por que eu usei Align e não a Pen Tool nesse caso? Porque a Align, como ela é um objeto de linha, eu consigo pela Transform, ou aqui, ou Window, e bem lá embaixo,
Transform, eu consigo ver o tamanho dessa linha. Já pela Pen Tool, se eu chegasse aqui, centro, deixa eu só ocultar aqui, até aqui, ele vai me trazer apenas as coordenadas de H e W, que no caso são a largura e a altura. Eu quero saber o tamanho da diagonal mesmo. Deixa eu voltar lá. Perfeito. Eu vou copiar esse tamanho, né, no Line Properties, Ctrl A, Ctrl C, posso ocultar, posso apagar. L, que é o atalho para Ellipse Tool. E aqui no centro da circunferência, eu vou apertar Alt e clicar, que eu faço com que a circunferência apareça a partir do centro. Cliquei e defino o tamanho. Esse aqui é o raio, o diâmetro é 2 vezes o raio, multiplico por 2, mesma coisa, Ctrl V vezes 2. Aperto OK, habilita as grids aqui, a gente consegue ver que ele tangencia esses pontos, tá vendo? Perfeito. E para montar esse triângulo, o que eu recomendo é que você faça algo em torno de 148 graus a 153 graus, que foram os testes que eu fiz e realmente consigo dar certo. Então, para a gente deixar o valor mais exatozinho possível, eu vou usar Align também, porque quando eu clico com Align, ela me permite definir um ângulo aqui e um tamanho para essa linha. Eu vou clicar aqui, ó, no Anchor, cliquei, defino o grau aqui 150. Então, através desse desenho aqui, a gente consegue imaginar que ele vem para cá. Vou colocar um tamanho, sei lá, 120 para ver se vai. Não, tem que ser bem maior. 200. Porque o intuito eu quero que passe aqui. Aperto a tecla O, que é a Reflect Tool. Clico nessa linha, né, nesse ponto. Arrasto com Shift para baixo e Alt para poder copiar. Então, eu só deixei mais eficiente esse processo, certo? E agora eu vou utilizar a Pen Tool mesmo, né? Com a tecla P. A gente pode clicar aqui, né, onde está o Intersect. E é muito importante que você tenha a Smart Guides habilitada, certo? Aqui em View, bem lá embaixo assim, ou a tecla de atalho Ctrl U. Importante que isso esteja habilitado, porque vou te mostrar como é que acontece sem a Smart Guide. A gente não consegue ver os pontos, tá vendo? Se eu apertar Ctrl U de novo, eu consigo ver os pontos. Então, Intersect, as duas formas ficaram azuis. Cliquei. Aqui embaixo precisa acontecer a mesma coisa. Aperto Ctrl mais para dar um zoomzinho. Até que aconteça. Aconteceu, pronto. Posso apagar essas duas linhas. O que eu queria delas era apenas esses dois pontos. Cliquei em Anchor. 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 E o botão está pronto. A gente vai dar uma cor aqui só para poder entender melhor o que está acontecendo, né? Shift X para poder inverter. Esse aqui eu vou colocar um cinza. Certo? Clico nele aqui, Ctrl 3 para poder ocultar. E tá pronto o nosso botão.